Então, começando a nossa aula de hoje, aula de número 13, nós vamos falar hoje sobre a prisão e os julgamentos de Jesus. Já viu aí um detalhe, julgamentos no plural. Normalmente a gente pensa em julgamento como um ato único, mas nós vamos ver que o de Jesus ele pode ser desdobrado em várias partes. Então, gente, nós estamos na reta final do nosso curso, é o finalzinho do nosso curso. Ninguém fez cara de tristeza, gente. Tudo bem, mesmo assim, tem sido um prazer estar com vocês. Vocês que estão se esforçando para estar aqui no presencial e você que está aguentando a barra aí também no online. Que bom que você chegou até aqui. Falta só um pouquinho, né? Vamos juntos aí para as últimas aulas. Não é hora de deixar Jesus sozinho, não é verdade? Então nós vamos juntos aí até o final. E a nossa aula de hoje, ela está bem concentrada em um dia da Semana Santa. Nós começamos a estudar na aula passada da Semana Santa, estudamos o domingo, a segunda, a terça, a quarta, hoje é a quinta-feira santa, tá bom? A Semana Santa, para a gente ir nivelando aqui o nosso conhecimento, ela diz respeito aos últimos dias, à última semana da vida de Jesus, corresponde à festa, ao período da festa do judeu chamado de festa da Páscoa, né, que se emendava com a festa dos pães asmos, tá bom? Então, hoje a nossa aula o período que nós vamos tentar cobrir aqui é mais ou menos 30 horas só da vida de Jesus. Vai da quinta de manhã até a sexta de manhã. Mas antes da gente entrar, de fato, na quinta-feira, para ver todos os detalhes, essa trama final, os últimos acontecimentos, como que foi aquela articulação do julgamento, para a gente entender tudo isso, nós vamos recapitular rapidamente aqui a Semana Santa. Na aula passada, então, nós vimos um pouco sobre Jerusalém, não é? E quem não veio, gente, na aula passada, foi boa semana passada, não foi? Jerusalém, né? Incrível. Então você aproveita e assiste aí, né, no YouTube, porque realmente nós começamos lá vendo a Jerusalém reconstruída a partir de 1948, depois a Jerusalém moderna e regredimos no tempo para a gente entender como é que era Jerusalém dos tempos de Jesus. Logo no domingo, qual é o acontecimento que marca o domingo de Ramos? Quem se lembra? Jesus descendo o Monte das Oliveiras e ele vê a cidade de Jerusalém, antes daquilo que no momento que a gente chama de entrada triunfal, né? E a gente entendeu que a cidade era muito linda, o monte do templo, né? O templo em si, o Templo de Salomão, uma construção magnífica, aquele terraço enorme que foi construído, né? Vinha sendo construído desde o tempo de Salomão, embelezado no tempo de Herodes, a fortaleza Antônio do lado, os bairros nobres, enfim, uma cidade lindíssima. Mas Jesus estava, quem se lembra? Aos prantos, porque enquanto ele via a cidade, ele estava tendo flashes daquilo que aconteceria à cidade dentro de 40 anos. E nós vimos como Jerusalém foi tomada pelas legiões romanas no ano 70 depois de Cristo, né? Depois de um cerco que durou anos, a cidade ficou entrincheirada, a fome reinou dentro da cidade. Flávio Joséfo nos conta que, assim, depois de tanto tempo sem entrar suprimentos, sem entrar alimentos na cidade, a população estava comendo as sandálias, roendo as sandálias. Algumas mães, para não ver os filhos morrerem de fome, de desnutrição, preferiram elas mesmas sacrificar os seus filhos antes que a morte batesse. Então, foi um momento terrível, quando então as legiões entram na cidade e eles destroem tudo, não sobra nada, e o povo judeu, ele começa o que é chamado de diáspora, a dispersão, eles são espalhados pelo mundo todo, situação que vai perdurar até recentemente, em 1948, quando as comunidades judias começam a retornar para o território de Jerusalém. Então, Jesus chora à vista de Jerusalém. Esse foi o domingo. A segunda-feira, quem se lembra, Jesus dormiu em Betânia, indo para Jerusalém, depois de ter fome e não encontrar fruto na figueira, o que ele fez? Amaldiçoou a figueira e dentro já
do templo, né, na segunda-feira, ele fez aquele ato que é chamado de purificação do templo. E expulsou dali os comerciantes, os cambistas, né, revirou as mesas, tentou fazer com que o templo voltasse a ter aquela característica de ser um lugar espiritual e não um lugar de comércio, um lugar de oração e não um local de barganha. Essa foi a segunda-feira. Na terça-feira, quando Jesus e os seus discípulos vinham de novo de caminho de Betânia para Jerusalém, eles viram a figueira, lembram? E ela estava completamente seca. Quando eles chegaram na terça-feira no templo, né, o Sinédrio já tinha preparado ali várias armadilhas e tentavam achar ocasião, brecha, para pegar Jesus em alguma cilada e assim poder prendê-lo sem que o povo se revoltasse. Mas nós vimos que foi ao contrário, foi Jesus que conseguiu se articular de modo que ele saía muito bem de todas as armadilhas. Lembram da parábola dos lavradores maus, né? Que Jesus, com a qual os judeus acabaram sentenciando a si mesmos, né? Naquela parábola, os servos acabavam matando o enviado do senhor, do proprietário, matando o filho do proprietário, né? E assim Jesus estava também anunciando que aquilo aconteceria com eles, né? E que de fato esse ato não iria ficar impune. Na terça-feira ainda, enquanto essas coisas aconteciam ali em público, nas ocultas, Judas negociava a traição com o Sinédrio. Lembram o preço? 30 moedas de prata. Essa foi a terça-feira, né? Nós entendemos na terça-feira, de modo muito claro, né, através da parábola dos lavradores maus, através da história da figueira, que aqueles recursos que nós recebemos têm que ser utilizados para produzir frutos. Não foi isso? O que não produz frutos vai ser secado, gente. Vai ser atrofiado. Não tem outro caminho do meio aqui, né? Então, precisamos produzir frutos. E na quarta-feira, quem lembra o que aconteceu? Quem me falar o que aconteceu na quarta-feira também tem um prêmio especial, hein? Não aconteceu nada, assim, nada de especial, né? Não tem um registro específico, mas é claro que Jesus esteve de novo no templo, ensinou as pessoas. O Sinédrio já tem pactuado a traição de Judas. Então agora é o quê? Esperar a melhor ocasião. O Sinédrio não precisa agir. Então, eu comecei a quinta-feira para vocês, junto com vocês na aula passada, né? E daqui nós já recomeçamos. E eu lembro de ter falado para vocês que na quinta-feira de manhã, quando Jesus abriu os olhos, ele sabia que tinha dormido a última noite de sono dele. A gente já começa a arrepiar, né? Jesus sabia disso. Ele tem plena consciência. Mas para a gente entender a nossa aula de hoje, você tem que pensar que os amigos de Jesus, os discípulos, eles não sabem o que vai acontecer. Nós sabemos porque a história já foi contada. Mas pense nisso, tá? Acompanhe aqui como se você não estivesse sabendo, como se você fosse um discípulo de Jesus, né? É o último dia, então, da vida de Jesus. Alguns de nós, eu acho que já pensamos sobre o último dia da nossa vida, né? Sobre os últimos momentos. Às vezes a gente tem esse relance. Você já pensou sobre isso? Né? Uma das maiores bênçãos de Deus para a gente é a gente não saber qual é o nosso último dia. Já pensou se a gente vivesse sabendo exatamente quando que a nossa vida terminaria? Como é que seria uma contagem regressiva terrível, né, pesada? Então, considere uma bênção você não saber o futuro. Tem gente que fica tentando adivinhar o futuro, né? A gente deveria correr de saber antecipadamente o futuro, né, e viver como Jesus nos ensinou, né, o dia de hoje. Mas Jesus, ao contrário de nós, ele sabia exatamente o que era o último dia dele. E aí eu pergunto para vocês, se vocês soubessem que determinado dia era o último de vocês, o que vocês fariam nesse dia? Por que a senhora ia para a padaria comer pão? Porque ela adora pão. Então, o que a senhora está me dizendo é que no último dia a senhora faria as coisas que mais gosta, correto? Ok. O que mais? O que vocês fariam? O que vocês fariam? Você ia orar?
É mesmo? Ia orar, o Afonso ia orar. Por que você ia orar, Afonso? Porque é um concerto de última hora, né? Alguém... Com certeza, se a gente continuasse aqui perguntando para todo mundo, né, eu creio que alguém ia viajar, porque gosta muito de viajar, alguém ia encontrar pessoas queridas, né, ia despedir de outras pessoas, ia fazer alguma coisa que te dá prazer. Enfim, eu creio que seria unanimidade que todos nós reservaríamos o último dia para alguma coisa que seja muito importante, não é verdade? Alguém vai desperdiçar o seu dia com alguma coisa que não é significativo? Tudo que acontecesse no último dia nosso seria carregado de muito significado, muita importância. Então carreguem isso para a nossa aula hoje. É o último dia de Jesus, ele sabe disso. Então tudo que vai acontecer nesse dia, gente, é absolutamente importante, muito importante. Analisem isso. É tão importante que o evangelista João, ele reservou 5 capítulos, 4 ou 5 capítulos só para falar desse dia, de um evangelho pequeno, que tem 21 capítulos, salvo engano, né? Então vejam a importância desse momento que nós começamos a estudar. Vamos ver o que aconteceu? Logo pela manhã, então, Jesus chama alguns discípulos. Esse dia da quinta-feira, nós entendemos, analisando aí, juntando todos os dados, que é o dia 14 de abril, de Nissan, né, no calendário judaico, o dia em que deveria acontecer a festa, o banquete da Páscoa. Então Jesus, ele está junto com os seus discípulos, se hospedando ou dormindo fora da cidade, como vocês já perceberam, mas a festa da Páscoa, né, o banquete, deveria acontecer dentro de Jerusalém. Então ele chama 2 discípulos, Pedro e João, e encarrega esses 2 de achar o lugar dentro da cidade para que eles possam fazer ali o jantar, tá? Não é fácil, a cidade está muito cheia e eles não têm nenhuma reserva prévia. E o grupo de Jesus é bastante grande, como vocês já entenderam. Não é qualquer cômodo que cabe eles, né, qualquer espaço. Então, Jesus dá uma ordem para os seus discípulos que eles deviam entrar na cidade de Jerusalém, observar as pessoas, achar um homem carregando um cântaro de água, seguir esse homem e na casa onde que eles parassem, ali eles deveriam falar para o dono daquele espaço, né, que o mestre desejava usar aquele espaço para o banquete naquela noite. Simples a tarefa? O que vocês acham? Jerusalém deve estar mais ou menos com 400 mil pessoas nesse dia, porque a população quadruplicava para a festa da Páscoa. É simples ou é impossível essa missão desses discípulos de Jesus? O que vocês acham? Impossível? Não, não é tão difícil quanto parece, por um detalhe histórico. Quem carregava água nos cântaros, quem ia nas fontes e buscava e vinha com os cântaros, eram as mulheres. Essa era uma função feminina. Homens não faziam essa tarefa. Então, deveria chamar a atenção um homem fazendo isso, né? Então, por esse detalhe, nós entendemos que a tarefa dos discípulos foi simplificada. Jesus deu o código certinho, né? E aí eu até me recordo aqui da gente fazer uma reflexão breve, que as coisas de Deus, elas se encaixam, não é? Quando tem que ser na vida da gente, quando Deus está nisso, é claro que a gente tem que trabalhar, tem que esforçar, tem que fazer a nossa parte. Ninguém está colocando isso em dúvida. Mas não são coisas assim, pesadas, difíceis demais, que a gente, né, parece que não vai. Não, as coisas de Deus, quando elas têm que acontecer, elas acontecem. E foi assim que eles fizeram. Entraram na cidade, acharam o homem, seguiram ele, chegaram na casa, falaram, olha, meu senhor quer utilizar esse espaço. E o espaço era um espaço realmente excelente, era um espaço grande, confortável, tudo está nos evangelhos, fala que era um espaço mobiliado, e esse espaço é chamado de cenáculo, tá? Não tem aí nenhuma dificuldade em entender isso, porque a cena significa jantar, então cenáculo é uma sala de jantar,
tá? Quem for hoje a Israel, pode ser, se tiver com tempo, vai visitar esse espaço aqui, ó, um espaço amplo, bonito, com uma arquitetura muito interessante, né, o teto em abóbada, sustentado por arcos, que é apresentado como sendo o cenáculo, onde Jesus fez aí a ceia com os discípulos. Pode ser esse local, gente? Pode ser? Acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Por quê? Gente, Jerusalém foi toda destruída no ano 70 depois de Cristo, não sobrou nada. A cidade, né, ficou de tal maneira acabada que não foi habitada. Então, você achar depois disso um local inteiro, e mesmo que ele tivesse ficado inteiro, saber exatamente onde aconteceu isso, eu acho que não seria muito provável. Mas eu acho que a visita aí, né, o local, serve pelo menos para a gente tentar imaginar e entrar nos acontecimentos desse último momento. Bem, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, quem que participou dessa ceia. A gente está acostumado, né, a imaginar só uma mesa com Jesus e mais 12 pessoas. Não é assim que é apresentada a última ceia? Mas os evangelhos falam que os discípulos estavam juntos, não apenas os apóstolos. Então, não só os 12, mas um grupo maior de discípulos estava presentes. E quando a gente fala em discípulos, não é difícil a gente imaginar que as mulheres também estavam. As mulheres que acompanham Jesus desde a Galileia, né, que tiveram uma importância tão grande no ministério de Jesus, estavam lá. Né? A família de Jesus está junto? Não. Nós não temos nenhum relato que a família de Jesus estivesse nesse momento. Aliás, se você está acompanhando o curso direitinho, você já percebeu que a família de Jesus é totalmente sumida da história. Na verdade, eles não aparecem. Ao contrário, quando aparecem até de uma forma crítica. Né? Os evangelhos falam claramente que, em determinado momento, os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Né? O que vai acontecer, vai haver uma reviravolta nesse quadro depois da morte e da ressurreição de Jesus. Mas então são essas as pessoas que compõem aí esse quadro da ceia de quinta-feira. Eu penso que as mulheres presentes aqui podem ter dado até um toque um pouquinho mais sofisticado, um pouquinho mais requintado para essa ceia. Né? Não foi uma coisa só de homem, feita ali de qualquer jeito. Não, eu creio que as mulheres ali também deram o seu toque especial aí. O que era comido? Qual que era a alimentação da Páscoa? Ervas amargas, pão sem fermento e cordeiro. A bebida disponível na época, o único vinho, sem dúvida nenhuma. Tá? Esse era o alimento. Antes deles irem para a mesa, como todo bom judeu, eles deveriam passar por um ritual de limpeza. Tá? Era o ritual de lavar os pés. Como já mostrei para vocês como que eram as mesas da época, os pés acabavam indo junto para a mesa, né? Então esse ritual era muito importante. E eu percebo aqui na narrativa dessa quinta-feira um certo desconforto quando se começa a pensar nesse ritual. Por quê? Lavar os pés de uma pessoa, eu creio que já falei isso em algum momento também, era uma função muito humilhante. Uma das funções consideradas mais humildes, que eles pegavam o pior escravo da casa para fazer esse ato, de preferência um estrangeiro. Só que o grupo de Jesus não tem escravos. Então, haveria ali um improviso qualquer. Mas qual não foi a surpresa dos discípulos quando eles viram Jesus se levantando? Vai imaginando a cena. Já é o final da tarde, né? A tardinha, quando eles se reuniram. Jesus tira as roupas de cima e, portanto, ficou com as roupas de baixo. Ele se enrola numa toalha e ele coloca os discípulos em ordem para que ele possa lavar os pés dos discípulos. Vocês já viram isso em algum lugar? Esse ritual, já viram? Esse ritual de lava-pés em algum lugar? Já viram? Eu já vi uma vez numa igreja. No meio do culto, o pastor parou, se enrolou numa toalha, o que já começou a causar um desconforto. Quem está assistindo começa a ficar
meio fora de lugar, sabe? E aí ele chamou várias pessoas idosas, anciãos da igreja, os sentou na frente. Um outro desconforto, pediu para que eles tirassem os calçados. Parece engraçado, mas é desconfortante para quem está vendo. E ali o pastor se ajoelhou na frente daqueles senhores e começou a lavar os pés deles. Uma cena bastante desconfortante, quando reproduzida nos nossos dias. Naqueles dias de Jesus, isso deve ter sido muito mais impactante para os discípulos. Tão impactante que aquele discípulo, né, apressadinho em falar, né, ele foi logo falando com Jesus assim, você me lava os pés? O Senhor me lava os pés? Nunca você vai me lavar os pés. Quem que pode ter falado isso, gente? Pedro, obviamente, não seria outro, né? Então Jesus respondeu para ele, não te lavo os pés, não? Então você não tem parte comigo. Você não é do meu time. E Pedro, mais que depressa, se é assim, lave não apenas os pés, lava a mão, lava a cabeça e vem lavando tudo, né? A cara de Pedro, né? E Jesus fala com ele, não, vocês não entenderam. Vocês já estão limpos. Ou seja, não é necessário lavar o corpo todo, vocês já estão limpos, mas nem todos. Então Jesus está associando aqui, mais uma vez, né, Jesus sempre fazendo uma coisa para mostrar outra. Jesus não estava simplesmente fazendo um ritual aqui de higiene para ir para a mesa. Né? Ele estava falando de alguma coisa muito mais profunda. Ele estava falando que não importa só você limpar e cuidar do externo. Né? Quando ele diz, vocês já estão limpos, mas nem todos. E eles não estavam, o pé deles estava sujo ainda. O que deles estava limpo? O coração. Jesus já tinha trabalhado o coração deles, mas nem de todos. Tinha um ali que ainda precisava ser limpo. Isso me faz pensar que desafio de Jesus ao lavar esses pés. Extrema humildade, você vai falar comigo, né? Assumir a posição de servo. Tudo bem, até aí eu acho que a gente ainda consegue entender. Se todos aqueles pés ali são pés de gente querida, como é bom a gente servir nossos amigos, né? Pode ser um pouquinho pesado, a gente pode ficar cansado, mas a gente com um pouquinho de esforço, a gente faz. Mas eu me lembro agora que entre aqueles pés que estão ali para ser lavados, tem também o pé de Judas. E Jesus conhece muito bem, tanto o coração, quanto o que Judas fez, quanto o pé de Judas. Eu imagino que se fosse eu, na hora que chegasse no pé de Judas, eu não lavaria, eu torceria o pé dele. Mas Jesus, em ato de completa humildade, ele lavou os pés de todos os discípulos, inclusive daquele que estava se tornando o traidor, o seu inimigo. E Jesus, ao terminar de lavar os pés, ele fala assim, olha, eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, façam o mesmo. Jesus está ensinando pelo exemplo. Ele está mostrando aqui que entre os discípulos dele, entre os cristãos, né, e ele vai falar isso explicitamente, quem quiser ser o maior deve aprender a se tornar o menor. Mais um ensino de Jesus na mesma linha. Vamos lembrar que é o último dia. Jesus vai falar aqui e ensinar aquilo que ele acha extremamente importante. E chega a ser curioso que, apesar de tudo isso, os cristãos não tenham adotado o ritual do lava-pés, né? Nem mesmo de forma simbólica. A gente não repete isso, né? Eu perguntei para vocês quem já viu isso, ninguém viu. Né? Espero que pelo menos a gente esteja fazendo isso, não o ato em si, mas como serviço e como humildade, que a gente tenha aprendido isso com Jesus. Muito bem. Logo após esse momento, eles então se sentam à mesa, né? Agora sim me parece que estão o grupo menor, os apóstolos, e nós percebemos Jesus se entristecendo. E então ele fala com os apóstolos, eu acho que ele estava precisando, né, soltar isso, estava engasgado, ele anuncia ali para eles, olha, um de vocês vai me trair. E nesse momento em que Jesus indica a traição, né, deve ter sido um grande susto para os apóstolos. Né? São todos amigos, andam juntos, e agora receber essa bomba
Imagina a gente pensando, né, quando, num grupo de amigas qualquer, ou de amigos, de trabalho, alguém chega e fala, ó, tem um de vocês aqui que está traindo. Então a reação dos apóstolos deve ter sido de grande espanto. Você consegue imaginar essa cena? Consegue imaginar? Porque tem um pintor famoso, né, que imaginou e retratou essa cena. Vamos lá ver? Conhecem essa pintura? Então olha ele de novo aí, visitando as nossas aulas. Leonardo da Vinci, ele pintou não apenas a Última Ceia, como o quadro é conhecido, mas ele pintou o exato momento em que Jesus anuncia: um de vocês vai me trair. Essa pintura é uma das pinturas mais famosas, né, que existe. Na verdade, não é um quadro, é um painel, está num refeitório na cidade de Milão, e é uma daquelas que vai fazer com que o nome de Leonardo seja considerado célebre aí por toda a história. Embora, do ponto de vista até assim, da arte, da qualidade da pintura, existem outras muito mais fantásticas, mais exuberantes, mas quem nunca viu essa tela, né? É provavelmente a tela mais conhecida de todos os tempos. Em muitas casas, né, a gente entra e tem lá uma reprodução da Última Ceia de Leonardo da Vinci. Essa eu estou trazendo para vocês a imagem original, né? Vocês estão vendo embaixo até que tem uma porta, porque é pintado na parede, no alto, tem uma porta nessa parede, e eu vou mostrar para vocês agora uma reprodução, para ficar mais fácil a gente ver os detalhes e a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa tela. Então, Leonardo da Vinci imaginou Jesus no centro da mesa. A mesa certamente não era dessa maneira, né? Já começa por aí, e ele imagina então os discípulos aí sofrendo o impacto da notícia de Jesus. Um de vocês vai me trair. Observem que na tela tem um movimento, um burburinho, eles estão começando a se indagar. Quem será? Nós vemos um ali, ó, logo na esquerda da imagem, um de cabelo escuro, com um sinal universal de questionamento, né? Sou eu? Por acaso sou eu? Você está vendo que ele está fazendo assim para Jesus? Né? Tem um outro ali, ó, de verde, que chega a abrir os braços de espanto. Que isso? Não acredito. Um de nós, o traidor? Então todos eles estão, de certa maneira, impactados com a notícia que acabam de receber. No grupo da esquerda, 3 outros comentam entre si: você ouviu o que Jesus acabou de falar? E cada um deles aí, em cada grupo, eles vão demonstrando de alguma forma o impacto da notícia. Todos eles, de certa forma, ou se aproximam de Jesus, um movimento em direção a Jesus, como quem quer se aproximar da notícia, ou buscam saber entre si quem que é o responsável por isso. Só um deles tem um comportamento diferente. Você consegue observar na tela? Só um. Enquanto todo mundo se envolve com a notícia, tem um que se afasta da notícia. Quem é? Certamente é o traidor. Ele não quer saber. O Jesus falou, tem um aqui que vai me trair. Ele já sabe quem que é. Então, a reação dele é diferente da dos outros. Onde que ele está? Do lado direito, quem que é ele? Isso, é o de camisa vermelha, parece que ele tem um manto, né, e um casaco azul. Acharam ele? Né? Ele tem o cabelo e a barba escura. Olha, quando ele recebe a notícia, ele se afasta. Né? E o mais interessante de tudo, não sei se vocês conseguem ver, na mão ele tem um objeto, ele tem um saquinho de dinheiro. Então Leonardo da Vinci está mostrando para a gente, ó, é esse aqui o traidor, ó, ele ainda está com o dinheiro na mão relacionado à traição. E cada um desses personagens, então, hoje nós sabemos, isso é incrível, nós sabemos exatamente quem são cada um deles. Né? Como que nós podemos saber? Leonardo da Vinci, antes de pintar essa tela, ele precisou fazer um trabalho de modelagem. Né? Ele desenhou as fisionomias, ele apurou os traços e, muito recentemente, esses desenhos de Leonardo foram reencontrados, redescobertos, e tem lá o nome de cada um dos personagens. Então, a gente sabe, um a um, quem são eles. Né? Quem seria o João?
mesmo se a gente não tivesse desenho de Leonardo, a gente saberia que João com o rosto mais jovem de todos, sem barba, cabelos claros, pelo que a gente já vem comentando aqui, né? E vejam que ele se aproxima de Pedro, tá? Porque nessa hora os evangelhos dizem que Pedro chama João num canto e fala: pergunta para Jesus, você, o discípulo amado, né? Pergunta para Jesus quem que é. Então é isso que eles estão fazendo ali na pintura de Leonardo da Vinci. Não precisa inventar mais nada, gente, né? Tem gente aí, né, o Dalbrau e outros escritores, o Código da Vinci, que vai pegar essa obra e falar: nossa, tem um código aqui escondido, que entre João e Jesus tem o formato de um cálice, que é a fertilidade, enfim, né, vão aí divagando, mas não existe nada, né, de nenhum mistério que Leonardo da Vinci quis esconder aí, a não ser retratar, né, aqueles fatos que estão mencionados no Evangelho. Então, João, de fato, ele pergunta para Jesus, como Leonardo da Vinci tentou retratar aí: quem é? Quem é ele? E aí, segundo os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus teria dito o seguinte: é aquele que está metendo comigo a mão no prato, né? Então, Jesus, sem dar o nome, teria indicado quem era o traidor. Parece que os discípulos, né, os apóstolos, no meio daquela confusão da notícia da traição, não conseguiram perceber claramente a indicação de Judas, que Judas estava sendo indicado ali como traidor. Mas Judas entendeu que Jesus sabia. E Jesus, ele fala com Judas o seguinte: olha, o que você tem para fazer, vai e faz depressa. Está entendendo? Então, Jesus deu a deixa para Judas. Até mesmo a traição, vocês percebem, está sob o domínio e o controle exato de Jesus, que dá o exato momento onde as coisas deveriam acontecer. Então, Judas sai. É o início da ceia ainda. Judas sai. E os discípulos parece que ficam imaginando que ele foi comprar alguma coisa, uma vez que ele era o cara do dinheiro, né? Outros talvez nem se deram conta, porque tinha muitas pessoas ali, como eu já tentei mostrar para vocês. O fato é que Judas não participa efetivamente dos momentos seguintes da ceia. E agora, na ausência de Judas, Jesus pega o pão e ele abençoa, e ele parte o pão, e ele fala para os discípulos: olha, esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Em seguida, Jesus pega o cálice, né, onde tem o vinho, e ele fala: olha, esse é o meu sangue que é vertido, que é derramado em favor de vocês. E esse, Jesus fala, é um pacto, é uma aliança de sangue, é uma nova aliança de sangue que eu estou fazendo com vocês. Então é assim que a ceia tem que ser entendida, né, como um momento em que Jesus faz uma nova aliança, um novo pacto com os seus discípulos através daquele ato. E Jesus pede para que esse ato seja repetido por seus discípulos, ou seja, aquela comunhão naquela ceia seja repetida por seus discípulos, até o dia em que todos eles estariam juntos de novo e beberiam de novo o fruto da videira no reino de Deus, no reino dos céus, ou seja, na eternidade. E é por isso que até hoje os cristãos repetem esse ato, né, nas suas igrejas. Na igreja católica se chama Eucaristia ou comunhão. Nas igrejas evangélicas, protestantes, é chamado de Santa Ceia, né? É um dos sacramentos das igrejas cristãs. A ceia é uma ordem de Jesus. E o mais importante desse momento é realmente, primeiro, relembrar o sacrifício que Jesus fez, porque o pão vai relembrar o seu corpo, o sacrifício do corpo, e o vinho vai relembrar o sangue de Jesus sendo derramado, e pensar nisso, nesse ato, como um pacto, a renovação de um pacto, de uma aliança, de um combinado,
né, entre eles. Era muito comum na época que os pactos fossem feitos com sangue, né? As pessoas derramavam sangue para que o pacto estivesse garantido. E aqui é Jesus que derrama o seu sangue, né? Mas antes mesmo disso, simbolicamente, ele já mostra que o vinho vai ter esse significado. Então, apesar do que é essencial na ceia, ao longo dos anos, gente, as religiões foram se perdendo em diversas discussões, em diversos misticismos a respeito do que deveria significar esse momento. Sabe, o ser humano é assim, né? Ele pega as coisas que eram para ser simples, era para ser uma celebração de lembrança, e aí ele começa a brigar por causa do negócio. Então, vocês não imaginam. A gente poderia ter uma aula aqui só para contar para vocês o tanto de briga que existiu entre os cristãos ao longo da história para tentar explicar esse ato, né? Algumas denominações, algumas religiões cristãs vão dizer, quando na hora da Santa Ceia, da Eucaristia, o pão vira o corpo de Cristo, vira mesmo, matéria, depois de abençoado, e o vinho vira o sangue de Jesus. Outro grupo vai dizer, não transforma os elementos químicos, se juntam, ali passa a ser pão e passa a ser carne ao mesmo tempo, tem a junção de dois elementos, é o que é chamado de consubstanciação. Outro grupo vai dizer, nem transforma e nem se junta, isso é um ato simbólico, ali o pão passa a simbolizar o corpo. Enfim, vocês sabem, gente, que muita gente morreu por causa dessa discussão. Rachas na igreja entre os cristãos, mortes, perseguições, torturas, simplesmente porque um grupo acreditava de uma maneira e o outro grupo estava acreditando de outra. Tudo isso, desvio daquilo que realmente é o essencial da gente entender aqui, né? Que a ceia é um momento de comunhão, é um momento de unidade, é um momento de lembrar o que Jesus fez, né? E historicamente, diversos outros desvios foram acontecendo, né? Se parou de olhar para o ato para preocupar, por exemplo, que o poder estava na taça, no cálice que Jesus escutou, né? Esse é um capítulo muito interessante da história do cristianismo. Vocês sabem que durante muitos séculos da história, talvez 12 ou 13 séculos, eu estou falando aí de 1.300 anos, os cristãos se debruçaram mundo afora para tentar achar aquilo que ficou conhecido como o Santo Graal, o cálice que Jesus utilizou na ceia. E também muita gente morreu, muitos exércitos combateram, Jerusalém foi revirada pelos cruzados, inclusive reza a lenda que os cavaleiros templários, né, teriam achado o cálice que Jesus usou, e esse seria o segredo do poder e da riqueza deles. Mas vindo já, encurtando a história para os tempos atuais, a gente acha que isso é coisa do passado, né? Hoje, no ano 2022, existem em exposição nada menos do que 3 cálices diferentes que são apresentados como o legítimo Santo Graal, aquele que Jesus usou. Vocês sabiam disso? Vou mostrar para vocês. Então, o primeiro que é apresentado é chamado de Cálice de Antioquia, né? Ele foi considerado por muito tempo como o Santo Graal. Ele é uma peça em bronze e ele tem motivos talhados nele, estão vendo? Entre essas coisas que estão talhadas nele, tem os 12 apóstolos e o próprio Jesus. É como se Jesus e os discípulos tivessem mandado fabricar uma taça especial para aquele último momento, que, como vocês viram, foi improvisado até a última hora. Horas antes, eles não sabiam onde seriam ainda. Imagina se eles poderiam ter fabricado essa taça, né? Hoje a ciência já sabe que ela nunca foi, na verdade, um cálice. Ela era uma lâmpada de óleo ou de azeite, né? Em algum momento da história, ela passou a ser reverenciada, né? Começou a se atribuir poderes místicos a esse objeto. O segundo, esse eu acho muito bacana, olha ele aí, né? Ele é feito com alças de ouro, ele é incrustado de pedras preciosas, o lugar da bebida em si é feito de uma pedra chamada ágata roxa e é um cálice digno dos reis.
né? Um cálice extremamente valioso. Ele está sendo exibido em Valência, na Espanha, né? Tem a cara de Jesus, gente, esse cálice aí? Né? Vocês que conheceram o ministério de Jesus até aqui, o Jesus que estava ajoelhado lavando os pés, ainda agora dos discípulos, vocês acham que usaria esse cálice aí? É quase impossível, né? As datações de carbono 14 revelaram que as alças são da Idade Média. Então, também acho que nós podemos excluir, pelo menos o conjunto todo, né, de ter sido utilizado por Jesus. O último é o mais estranho de todos, porque na verdade não é uma taça, é um prato, né? E então é apresentado como um prato que teria sido utilizado na ceia, seria o Santo Graal, seria o prato, e esse mesmo objeto teria sido utilizado para recolher o sangue de Cristo na cruz. Né? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para a gente refletir um pouquinho, né? Como que a gente tem a tendência de se perder, né? Perder a essência dos fatos, quando a gente tenta materializar a nossa fé. Né? Não basta acreditar que Jesus teve um último momento com os discípulos e ali deixou alguns ensinamentos muito preciosos. A gente para de olhar os ensinamentos e a gente quer saber se eu posso ver o cálice que Jesus encostou, né? Se eu posso ter alguma relíquia, ter algum objeto, né? Quando a gente deveria realmente nos concentrar naquilo que simbolizou esse momento, aquilo que realmente aconteceu. Como que era o cálice que Jesus utilizou, gente? Vamos pensar, como que era? Como que era? Extremamente igual a todos os outros 400 mil que foram utilizados naquela noite em Jerusalém, na festa. Todo mundo usando copos, e o de Jesus não era diferente, certamente. Ou era feito de barro, né, de cerâmica, ou era feito de madeira. Né? E cruzado nenhum acharia, 1000 anos depois, conseguiria achar esse objeto. E se achasse? O poder estaria no objeto? Ou em efetivamente quem usou aquele objeto? Sem dúvida nenhuma, o poder pertence a Jesus. Muito bem. Depois desse momento, então, em que Jesus institui, né, a Santa Ceia, ou a Eucaristia, Jesus começa já a se despedir dos apóstolos. Então, a última ceia é um momento também de Jesus abrir o coração, de Jesus ter um papo de amigo. Agora já não é mais um mestre falando, é alguém se despedindo. Eu não sei quem aqui já teve essa experiência, né, de estar junto com alguém nos derradeiros minutos da vida dessa pessoa. Né, e Jesus, então, está abrindo o coração deles, está conversando como amigos. Jesus falou para eles, assim, o discurso de Jesus é extremamente carinhoso nesse momento para eles. Ele fala para os discípulos, olha, vocês são muito amados, vocês são muito queridos e vocês não estarão sozinhos. Jesus sabia que ele ia embora, mas ele falou, olha, o Pai vai enviar o Espírito Santo para consolar com vocês. E o Espírito Santo vai orientar vocês. Vocês não vão ser deixados sozinhos. Eu vou, mas eu vou para preparar lugar para vocês, porque um dia nós vamos estar juntos de novo, lá na eternidade. E Jesus então fala para eles, olha, deixo-vos a paz. Um versículo bastante conhecido, né, que Jesus fala nesse contexto. Ele fala, olha, a partir de agora, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, vocês vão ser perseguidos, mas eu deixo-vos a paz. Mais uma vez, parece um pouco contraditório aqui. Jesus avisa um tanto de coisa que eles vão passar, mas fala, eu deixo-vos a paz. Seria contraditório se Jesus não tivesse explicado depois. Ele fala assim, não a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a paz que existe quando está tudo bem, quando as circunstâncias são boas, quando não tem guerra, então você está em paz. Jesus fala, não é essa que eu tenho para vocês. Né? Vocês terão aflições, mas saibam, eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Então é assim, com essas palavras de carinho, que Jesus se despede dos seus amigos e ele faz então uma oração final depois dessa ceia, que é chamado de a oração sacerdotal. Também é muito bonito, está no livro lá de João, quando você puder dar uma olhadinha. Né? Jesus começa a agradecer a Deus
pelos amigos, pelos discípulos, e pede para que Deus proteja eles. E Jesus fala assim, olha, eu não peço, Deus falando com o Pai, né? Jesus falando com o Pai, eu não peço para você tirar eles do mundo, mas eu peço para você proteger eles do mundo. E a palavra dessa última oração de Jesus aqui, na hora da ceia, que resume tudo, é unidade, gente. Unidade. Jesus insiste, né? No pedido dele, pedido de Jesus para Deus, é que para todos os seguidores sejam um, estejam unidos. E Jesus fala, assim como eu e o Pai somos um, que eles vivam em união. Eu ia dizer que parece que Jesus está antevendo algum problema pela frente, mas parece não, com certeza ele já está vendo o que vai acontecer, né? E, infelizmente, nós sabemos que os futuros seguidores de Cristo, os cristãos, vão mais brigar entre si do que brigar contra os inimigos comuns, né? Vão divergir em tanta coisa, como eu acabei de falar aqui, em pontos que, né, não deveriam ser considerados essenciais. Então, eu acho que essa palavra, essa oração de Jesus é muito atual para a gente ainda hoje. Né? Mais do que nunca, gente, os cristãos, independente da bandeira, do nome que esteja na placa, na porta da igreja que você frequenta, eles deveriam procurar as convergências, deveriam ter um respeito mútuo, muito intenso, deveriam trabalhar junto pelas causas, né? Porque nós cristãos estamos perdendo, e muito pelo fato de brigas e divergências internas, né? Não estou falando aqui que todo mundo deveria pensar exatamente a mesma coisa, não é isso, né? Mas existe alguma coisa que une a todos nós. Isso é bonito a gente ver aqui nesse curso, né? Nós temos aqui evangélicos, protestantes, católicos, pentecostais, todo mundo junto aqui buscando entender o que é realmente essencial nessa história. E ainda antes de deixar aquele local que eles estão, o cenáculo, Jesus antecipando para eles que nos próximos momentos eles caminhariam sozinhos, e que inclusive seria iniciativa deles, dos discípulos, a abandonar Jesus, né? Pedro de novo toma a iniciativa e fala, não, Senhor, que os outros te abandonem, mas eu não. Eu vou com você até o final dessa história, né? Não largo o curso aqui, vou até 10... Não, foi isso que ele falou, não. Ele falou, se precisar ir até a morte, eu vou até a morte, mas não te abandono, né? E eu fico imaginando Jesus, sabendo de tudo que aconteceria há poucos minutos para frente, Jesus com um olhar muito gracioso, misericordioso, ele fala assim, Pedro, você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro, não, eu não, os outros podem fazer, mas eu não, eu vou com você até a morte. E então, tendo cantado uma música, eles saem dali, está encerrada a ceia, e eles se dirigem para o outro lado, onde ficava o Monte das Oliveiras. Vamos ver se a gente consegue dar uma viajada lá, para a gente ver isso. Então, eles estão lá em Jerusalém, estão dentro da cidade de Jerusalém, estão aqui em algum lugar da cidade antiga, né? Essa região aí é onde que eles estavam, perto do Monte do Templo. Então, já naquela noite, o sol já posto, eles vão atravessar o ribeiro de Sidrom e eles vão para essa região aqui, que é o Monte das Oliveiras, o famoso Monte das Oliveiras, tá? Lembram do cemitério que eu falei para vocês? No Monte das Oliveiras? Olha ele aqui, enorme, tá? Toda essa região, vocês estão vendo, dá para ver que é uma montanha, né? Um monte, não é um monte muito elevado, mas naquela época haviam muitas oliveiras por todo esse monte e havia ali um jardim público. Como é que era o nome desse jardim? Isso, o Jardim do Getsêmani, tá? E é para esse local que eles vão. O que eles vão fazer aí, gente? Eu entendo que eles vão dormir aí mesmo, pernoitar ao relento, tá? Então essa é uma hipótese
que, como eles não têm hospedagem dentro de Jerusalém, que às noites eles estivessem passando ao relento mesmo, nesse jardim, tá? Nesse jardim aí que fica no Monte das Oliveiras, o jardim chamado Getsêmani. Vamos voltar aqui que eu vou mostrar para vocês agora algumas fotos desse jardim. Então, olha aqui. Aí é um monte, embaixo você tem uma visão aí completa do Monte das Oliveiras. Em cima, uma foto mais parcial. Observem essa igreja aí que foi construída no Monte das Oliveiras. E na foto de baixo tem aí ainda algumas oliveiras, são oliveiras centenárias, algumas delas com 800 anos de idade, mas certamente não as oliveiras da época de Jesus, mas o cenário, né, é um cenário perfeito para a gente poder entrar nessa história. Jesus e os seus discípulos, então, já no cair da noite, no escuro, estão no Monte das Oliveiras, e Jesus ele pede companhia de seus discípulos para que orem, para que estejam em oração com ele. Ele chama aqueles que são os três que chamam mais próximos, né? Pedro, Tiago e João, e ele se põe, se afastando um pouco deles, começa a orar. Nesse momento, Jesus é tomado por um sofrimento muito intenso. Jesus sabe exatamente o que vai acontecer nas próximas horas, né? E as imagens da tortura, a crueldade, toda a degradação, humilhação que ele passaria, ele já sente isso, né, de uma forma muito intensa, e a oração dele é: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, me isenta de passar por tudo que está proposto. E Jesus, então, no meio daquela agonia, ele procura seus discípulos, mas seus discípulos estão dormindo. E ele acorda eles uma vez e volta para orar. Sabe aquela hora que você precisa de um amigo? Jesus precisando de uma companhia, alguém para estar junto de si nesse momento terrível de aflição, e ele procura seus amigos estão dormindo de novo, né? E é nesse momento que acontece um episódio, né, que conhecido nosso. O sofrimento de Jesus é tão intenso que dos poros de sua pele saem gotas de sangue. Alguém vai falar aí que ele suou sangue, né? Na verdade, isso não é um fato milagroso, né? É um quadro que a medicina conhece que chama hematidrose. Tá? É um quadro raríssimo, mas documentado pela literatura médica, né? Pessoas num estado de sofrimento psicológico muito intenso, já sentindo esse sofrimento antecipadamente no corpo, né? Com um quadro psíquico, moral, emocional muito desgastado. Acontece um fenômeno que é o rompimento de alguns vasinhos muito fininhos, né, que do tecido capilar. Esses vasos se rompem, então dos poros da pele sai aquele sangue, né? Então a gente entende que Jesus está passando por um momento mas tão dramático, que o seu próprio corpo já sente como se o momento estivesse acontecendo. E a oração de Jesus é mais uma vez: Deus, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. E mais uma vez, então, Jesus se aproxima dos discípulos e eles dormem mais uma vez. Jesus os acorda, mas agora já não dá tempo de mais nada. Jesus só fala para eles: acordem, é chegada a hora. Chegou o momento e o traidor se aproxima. Está escuro no Monte das Oliveiras, não tem iluminação pública lá, né? Alguns dos discípulos já estão dormindo, estão isolados por entre essas árvores, no relento, mas enquanto Jesus fala ainda que o traidor se aproxima, eles já começam a escutar um movimento, parece que o barulho está aumentando, é possível que eles consigam ver algumas luzes de alguns lampiões que vêm, e quando eles percebem, eles já estão cercados, rodeados por soldados. Quem que vem à frente daquele grupo de soldados? Judas, né? E ele se aproxima de Jesus e vai em direção a Jesus para beijá-lo. É o que a gente chama de o beijo da
traição. Vamos ver se alguém reproduziu essa cena. Olha aí. Caravaggio, a gente já falou sobre esse pintor aí umas 2 vezes na nossa aula, né? Eu lembro que no sacrifício de João Batista, né, quando ele foi decapitado, eu mostrei para vocês uma pintura de Caravaggio e também de Isaac, lá no começo da aula. Então, essa tela retrata um momento específico em que Judas se aproxima de Jesus para beijar-lhe a face. Olha como o pintor trabalha de uma forma fantástica. A cena está acontecendo no escuro, a gente sabe que é de noite, mas a gente consegue ver tudo que está acontecendo, né? É a técnica de Caravaggio chamada de tenebrismo. Ele consegue colocar as cenas principais iluminadas, apesar de todo o resto vagar nas sombras. E a gente consegue ver direitinho, né, o rosto de espanto de um dos discípulos, as armaduras brilhando e um Jesus entristecido pelo que está acontecendo, e aí de forma muito impressionante, né, o autor consegue dar vida para o rosto de Judas, e a gente vê um olho esbugalhado, avermelhado, um rosto também apreensivo, e quando Judas então se aproxima de Jesus, a frase de Jesus para Judas é: amigo, o que te traz? Jesus sabia muito bem o que trazia Judas, né? O beijo é um combinado que Judas já tem com os soldados, né? Eu fico tentando entender aqui esse ato, né? O que ele significa. Eu penso que provavelmente os soldados que vão prender Jesus são os soldados do Sinédrio. A Bíblia inclusive fala que os capitães do Sinédrio estão juntos, que alguns sacerdotes estão juntos. Eles, me parecem, não conhecem Jesus. Todo o ministério de Jesus foi feito na Galileia, né? Então, no escuro, entre diversas pessoas ali, Judas já tinha combinado com eles: vocês vão prender aquele a quem eu beijar. Como se com isso ele conseguisse dissimular ou esconder, né, que ele, na verdade, era um dos responsáveis por aquilo que está acontecendo, né? Então, já é sexta-feira, já entenderam aí que a noite já virou aí, já é madrugada de sexta-feira. Rapidamente os soldados prendem Jesus e os discípulos, os apóstolos, aqueles que estariam com Jesus, onde Jesus fosse, se necessário até a morte, cada um deles vai desaparecendo rapidamente e num instante Jesus está só. É ele e os soldados, abandonado pelos amigos amados. Nenhum deles imaginava como é que ia terminar essa quinta-feira. Gente, quando eles acordaram lá, eles não imaginaram que ia ser assim, tão de repente, que ia ser naquele momento, né? Apesar dos reiterados avisos de Jesus. Curiosamente, o Evangelho de Marcos, eu não sei se vocês já perceberam isso, ele narra que só uma pessoa segue Jesus. Só uma pessoa o segue. Um homem enrolado apenas num lençol. Já viram isso no livro de Marcos? Tem lá esse detalhe, né? E fala que quando os soldados viram aquele homem tentando seguir, foram lá e tentaram agarrá-lo. Seguraram pelo lençol e aquele homem se desvencilhou do lençol e saiu correndo nu, pelado. Tem essa referência lá em Marcos, só isso, sem mais nenhum detalhe, né? E isso acaba instigando a curiosidade da gente. Por que esse relato? Vamos imaginar aqui que a Bíblia não tem nenhum relato em vão, né? Então, vou trazer uma hipótese para vocês. Os estudiosos dizem o seguinte: já viram que todo grande artista ou escritor, ele tenta de alguma forma se identificar, se colocar na obra, ainda que dissimuladamente, como Michelangelo fez lá no Juízo Final, quando se pintou naquela pele? João, por exemplo, quando escreve o Evangelho, ele não cita o nome dele. Ele sempre fala assim, o discípulo amado, é ele falando dele mesmo, né? Esse fato desse homem nu só aparece no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. E
Marcos é um dos personagens mais misteriosos dessa história. Não, a gente não tem narrativa a respeito de onde que ele era, como é que ele conheceu Jesus, como é que ele se tornou um seguidor, por que ele estava... Né? Nós não sabemos nada sobre sua origem. Então, o que os estudiosos fazem? Falam assim, olha Marcos se colocando na história, né? Olha ele aí, né, aparecendo, mostrando como é que foi que ele se envolveu nesses acontecimentos. É uma hipótese para a gente pensar. O fato é que dos discípulos mesmo, nenhum deles segue Jesus. Pelo menos nesse primeiro momento. É madrugada de sexta e Jesus é levado para dentro da cidade de Jerusalém. Vocês já viram que é perto, né? Isso não demorou mais do que aí alguns minutos de caminhada, talvez uns 30 minutos durante a noite, né? E ele é levado primeiro para a casa de Anás. A partir de agora a gente já pode falar do julgamento de Jesus, tá? Começam nessa madrugada. E eu vou mostrar para vocês que o julgamento de Jesus se divide em pelo menos 5 fases ou 5 interrogatórios diferentes, tá? Na casa de Anás, é o primeiro, quando Jesus chega lá, Anás, que é ex-sumo sacerdote e sogro do sumo sacerdote atual, que era o Caifás, Anás pergunta para Jesus, sabe aquela primeira pergunta light, como se fosse para começar ali a soltar a língua do interrogado? Anás fala assim para Jesus, me conta um pouco sobre você, me conta um pouco sobre a sua doutrina, o que você está ensinando. Né? Quer uma pergunta mais tranquila que essa para começar um julgamento? Né? E a resposta de Jesus já é cirúrgica. Ele fala assim, olha, eu ensinei a luz do dia. Todo mundo que queria me ouvir, me conhecer, foi nos lugares onde eu estava ensinando. Agora você, às ocultas, durante a noite, você quer saber o que eu ensinava, o que eu falava? Vai e pergunta para uma dessas pessoas que me ouviu. O que vocês acham dessa resposta para uma pessoa que está sendo julgada e que está na frente da autoridade que vai decidir ali o seu futuro? É educado e gentil, gente? Não, né? O soldado que estava do lado de Jesus também não gostou da resposta e já desferiu uma bufetada na boca de Jesus. Então, ali na casa de Anás, Jesus sofre já a primeira agressão naquela madrugada. E a partir de agora, Jesus não fala mais nada. Anás ainda tenta alguma coisa, mas Jesus já a nada responde, e então Jesus é levado para a casa do sumo sacerdote, que é Caifás. Lá na casa de Caifás, ele não está sozinho. Quando Jesus chega lá, os membros do Sinédrio já estão lá. Quantas pessoas então tem nesse local, gente? Tá, os membros do Sinédrio, os principais sacerdotes e os anciãos. Quantas pessoas que tem na casa de Caifás? Vamos imaginar? Quantas? Só o Sinédrio, 70 pessoas mais um. Os principais sacerdotes eram um grupo de 24 ex-sumos sacerdotes e principais lideranças. Só aí nós já temos aproximadamente 100 pessoas, fora soldados, né? Mas como que eles organizaram isso às 2 horas da manhã, 2h30? Como? Não teria jeito, né, gente? Não tinha os meios tecnológicos que nós temos hoje para convocar todo mundo de emergência, a não ser que o Sinédrio já estivesse preparado e organizado desde a noite anterior. Quando Judas saiu lá da ceia, né, todo o Sinédrio já se organizou, entendendo que o julgamento deveria acontecer de uma forma muito acelerada. Eles não queriam esperar o dia seguinte, o clarear do dia, eles precisavam resolver aquilo muito rápido, né? E lá no Sinédrio, então, Caifás começa a interrogar Jesus, né? E a pergunta insistente você é o Cristo? Né? Jesus está calado, eles convocam naquela altura algumas testemunhas falsas e elas começam a depor contra Jesus, mas nada de substancial aparece. Sabe aquele julgamento que parece que vai dar absolvição? Né? Toda a cara de absolvição. Né? As testemunhas muito fracas, uma vira e fala assim, eu ouvi ele falar que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Mas... e daí? Nós precisamos de uma sentença de morte, né? Tá difícil. Então Caifás, já perdendo a paciência ali, ele vira para Jesus e fala, eu te conjuro, responde em nome do Deus vivo, você é o Cristo?
Você é o Filho de Deus, o Messias? Tudo que Jesus tinha que fazer era o quê? Continuar calado como estava até aqui. E pronto, absolvição, né? Mas Jesus responde, você está dizendo. E a partir de agora eu declaro que você vai ver o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Pronto. O grito em seguida vem de Caifás. Blasfêmia. Blasfêmia. Não precisa mais de julgamento. O próprio Caifás fala, que testemunha a gente precisa mais? Ele já acabou de confessar. Jesus acabou de se tornar réu confesso. O Sinédrio já tem agora a prova que eles precisavam. E já nesse mesmo momento, gente, misturando, né, todas as coisas, assim, aglutinando de uma forma muito veloz, eles já vendam Jesus, os soldados começam a chutá-lo, outros começam a lhe dar porretadas e dizer, você é o Messias? Então fala para nós, quem foi que te bateu? Adivinha aí, você não é o Cristo que devia vir? Né? Já começam a cuspir nele e zombar dele. Já naquele horário ali, durante a madrugada, o Caifás, então, encaminha Jesus para o tribunal romano, tá? Que é a casa de Pilatos, governador da Judéia. Tá? Por que eles precisam levar Jesus para Pilatos? Porque até agora Jesus está sendo julgado por um órgão dos judeus. E como eles estão sob domínio romano, eles podem aplicar algumas penas, mas não a pena máxima. A pena de morte só pode ser aplicada pelos romanos. Então eles precisam que Jesus seja julgado agora pelos romanos. Estão entendendo? Está comigo? Né? Mas eles precisam de uma acusação substancial que também para os romanos seja digno da pena máxima. Então, no meio do caminho, da casa de Caifás até a casa de Pilatos, eles mudam a acusação. Antes era de um crime religioso, blasfêmia. Eles já chegam na casa de Pilatos dizendo, este homem está se declarando rei dos judeus. Agora nós já temos aqui uma acusação política de um crime de lesa majestade. Ele está se dizendo César, portanto ele está usurpando as funções do imperador romano. Pilatos, ainda naquela madrugada, talvez acordando, né, meio assustado com aquele movimento anormal, ele pergunta para Jesus, é verdade o que estão te dizendo? Você é o rei dos judeus mesmo? Deve ter olhado aquele homem, né, sem nenhum atributo físico digno de nota, nenhuma aparência, nada que pudesse, sozinho, preso. Você é o rei dos judeus? E Jesus responde, sou o rei dos judeus. Mas o meu reino não é desse mundo. E Pilatos entende o que Jesus está falando. E ele volta para os judeus e fala, olha, eu não estou vendo crime nenhum nesse homem. Não estou vendo crime nenhum. Mas eles insistem. Esse homem está tumultuando o nosso povo. Desde lá da Galileia, ele vem causando um rebuliço danado. Aí Pilatos, espera aí. Opa, desde a Galileia? Então ótimo, eu não tenho competência na Galileia, não é minha jurisdição, né? Uma velha tática de empurrar as decisões aí. Pilatos não quer se envolver com isso, gente. A gente sabe pela história secular que Pilatos, ele era um governador novato no cargo, e ele já tinha enfrentado muitos problemas com os judeus, muitas rebeliões, ele não quer se desgastar, e aí a gente até entende uma certa inconstância, uma falta de autoridade de Pilatos, ele ainda está testando ainda aquele território, e aí ele quer empurrar essa decisão para o governador da Galileia, que é Herodes Antipas. E Herodes vai entrar nessa história agora. Mas antes eu quero dizer para vocês que Pilatos, que vai ficar conhecido nosso, né, como o homem que lavou as mãos, de certa forma um personagem até, vamos dizer assim, lendário no cristianismo, ele existiu de fato.
ele é um personagem real, não é ficção a existência de Pilatos. A literatura já conhecia, né? Já existem várias provas literárias a respeito de Pilatos, mas hoje também existe uma prova arqueológica. Tá? Essa pedra ela foi achada nessa cidade aqui, ó, Cesareia Marítima. Era uma cidade que os romanos, né, as autoridades romanas habitavam nessa cidade. E lá foi achada essa pedra. Tem 60 centímetros por 91 e ela tem uma inscrição em latim, já está um pouco desgastada, mas diz assim, ó, a inscrição: Tibério, Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Hoje, quando as autoridades inauguram uma praça, um ginásio, não coloca lá uma plaquinha, né? Praça de esportes, inaugurada no governo, né? Essa pedra foi encontrada num anfiteatro. Então, nós sabemos através dela que o nome do local do anfiteatro era Tibério e foi inaugurado por Pôncio Pilatos, governador da Judéia. Então, Pôncio Pilatos é um personagem real, verdadeiro, de existência comprovada pela arqueologia. Agora, então, Jesus é levado para a casa de Herodes Antipas, tá? Vocês devem estar pensando, gente, tudo isso aconteceu durante a madrugada, não existe um problema nisso, tá? Os arqueólogos já descobriram que próximo da Fortaleza Antônia existia um bairro onde moravam os principais sacerdotes, as principais autoridades, tanto civis quanto religiosos, moravam todos no mesmo contexto, ali no mesmo local. Então, esse deslocamento de um lugar para o outro não é um problema aqui para a nossa história. Chegando na residência de Herodes, esse Herodes aqui, gente, uma pausa, não é o Herodes do nascimento de Jesus. Lembram do Herodes do nascimento de Jesus, o grande? Esse é o filho dele, aquele já morreu há muito tempo, tá? Então esse é Herodes Antipas, o filho do Herodes o Grande. Esse Herodes, ele tinha muita vontade de conhecer Jesus, porque ele era governador da Galileia, ele escutava falar dos milagres que Jesus fazia, dos ensinos, mas ele mesmo nunca tinha visto nada. Então quando Jesus chega naquela madrugada, o que ele pensa? Hoje a oportunidade, eu vou ver aqui uma pessoa exponencial, conforme todos os relatos que eu já escutei. Mas diante dele está um homem calado, um homem já abatido, um homem que não se destaca de nenhum outro, né? Herodes começa a interrogar Jesus, a perguntar para Jesus, mas Jesus se mantém calado o tempo todo, né? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Jesus nada fala. E no coração, é assim que diz o Evangelho, Herodes despreza Jesus. Herodes olha para Jesus e fala: é isso? É esse Jesus? Escutei falar tanto dele. Ele despreza Jesus. Não, a gente pode fazer um paralelo aqui com o que acontece ainda hoje, né? Algumas pessoas, quando têm a oportunidade de conhecer Jesus, falam: isso é Jesus? Que tanta gente fala tanto, é isso que é Jesus? Né? Foi isso que Herodes fez. E Herodes coloca em Jesus um manto bem espalhafatoso, um manto real, numa espécie de deboche. É isso que ele está fazendo. Ah, você é o rei? Toma aqui um manto, né? Bem espalhafatoso, e manda devolver Jesus para Pilatos. Ele também não vai tomar decisão nenhuma a respeito disso. E aí, Jesus chega para o 5º interrogatório, então, gente. 5 julgamentos já, né? Olha a cara de Pilatos quando vê Jesus chegando de novo. Pensei que tinha me livrado do problema, né? E aí, está ali de novo Jesus, os seus acusadores. Pilatos interroga mais uma vez Jesus e tenta convencer os judeus de que poderiam tomar uma medida alternativa. Qual que é a proposta de Pilatos? Eu dou um castigo nele, eu espanco ele e depois a gente solta ele. Mas os judeus, com um discurso muito preparado: se você fizer isso, você não é amigo de César. Porque esse Jesus aí está se dizendo rei no lugar de César. Então Pilatos começa a antever uma rebelião, ele acha que ele vai perder o controle, ele não quer desagradar
as autoridades judaicas, né? Ele não tem convicção de que Jesus seja culpado de alguma coisa digna de morte, e ainda mais do que isso, ele recebe aí, já está começando a clarear o dia, ele recebe um recado de quem? Da mulher dele. Recado de mulher, né? Recado de esposa, é bom prestar atenção. A mulher de Pilatos, que não se fala o nome dela nos evangelhos canônicos, mas tem um evangelho apócrifo que diz que ela seria Cláudia Prócula, neta do próprio imperador, né? Ela teve um sono conturbado. Aquela noite ela sonhou muita coisa, e quando ela acorda ali, ela se recorda que o sonho dela era que Jesus estava sendo julgado e condenado pelo seu marido, apesar dele ser inocente. Mas quando ela acorda, ela se dá conta que não foi um sonho qualquer, porque aquilo está de fato acontecendo naquele momento. Então ela manda um recado para o marido: Pilatos, não se envolva com esse homem, porque eu muito sofri essa noite por causa dele. Não se envolva com esse inocente. Ô, gente, Pilatos tem, vamos dizer uma expressão mineira aqui, ele tem a faca e o queijo na mão. Ele é autoridade, ele tem o poder de decisão, ele tem convicção a respeito do caso, ele não está em dúvida, e ele tem uma revelação divina ainda, gente. A esposa dele teve uma revelação divina e avisou ele. Ele tem tudo para fazer a coisa certa, tudo. Mas o que ele faz? Resolve ceder às pressões. E agora, numa estratégia mal planejada, ele acha que tem a solução mágica para o problema, para ficar de bem de todo mundo. Esse negócio de tentar ficar de bem de todo mundo não dá certo, gente. Ele quis ficar de bem das autoridades, ele quis ficar de bem do povo, aí ele chama e fala assim: olha, é Páscoa, não é? Tem uma tradição de soltar um preso. Vamos fazer o seguinte, nós temos um preso aqui chamado Barrabás. Eu apresento ele e Jesus aqui, ó, diante da minha casa do tribunal, e vocês decidem quem que eu solto e quem que eu condeno. Na cabeça de Pilatos, estava tudo certo. Olha, Jesus não entrou aclamado há menos de uma semana atrás em Jerusalém, né? Enquanto a população dizia bendito que o rei que vem em nome do Senhor, e o cumprimentava com palmas. Jesus não é essa pessoa que atrai o povo, que faz milagres. Certamente, né, eles vão liberá-lo. Só que Barrabás não contava com o poder de articulação das autoridades judaicas. Vamos tentar entender a cena aqui, né? É início da manhã. O povo comum, gente, eu gostei muito para tentar entender isso, porque na minha cabeça, como é que Jesus foi preso tão rapidamente, julgado, uma pessoa com um ministério igual a Jesus? Então, só entendendo isso passo a passo que eu consegui costurar isso, ver se eu consigo passar para vocês. O povo comum, o que eles estão fazendo? São 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. O que o povo comum está fazendo depois do feriado, da noite anterior, da festa, do banquete, que eles comeram, beberam? O que o povo comum está fazendo? Está dormindo, no máximo está acordando. Quem que está ali naquela hora na frente da casa de Pilatos? É o Sinédrio, são os principais sacerdotes, que estão desde a madrugada andando de um lado para o outro com Jesus. São os amigos deles, são os familiares deles, são os articulados com eles. Continuo, são os politizados, são os partidários, são os correligionários, são aqueles que são ativos na vida pública, são esses que estão ali. Estão entendendo? Vocês concordam comigo? Foram esses que foram acionados para estar ali. O povo comum, né? Ele é desmobilizado, gente. Infelizmente, a população civil é desmobilizada, né? Ela não tem os mesmos caminhos de mobilização. O povo comum está acordando. Um ou outro ouviu um barulho, um movimento estranho na rua, né? E se aproximou ali. E outra coisa, Barrabás, ao contrário do que a gente imagina e vê nos filmes, não é um preso comum.
nos filmes, Barrabás é um cara banguelo, vesgo, desdentado, feio, né? Um pária. Não é verdade. Barrabás, ele era um líder social dos judeus. Ele foi preso numa rebelião, numa sedição contra Roma, ocasião em que ele matou um soldado romano. Barrabás fez aquilo que boa parte das pessoas esperavam que o Messias fizesse. Tentar libertar eles dos romanos. Então Barrabás não é um preso comum. Barrabás é um preso político. Então nessa hora em que se apresenta um preso político para os politizados e se apresenta Jesus, então Pilatos pede para eles dizerem quem que eles querem que seja solto. Qual que é o grito que vai predominar? Solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. No meio ali, gente, havia com certeza alguém do bem, havia um amigo de Jesus, infiltrado ali, meio perdido. Talvez ele tenha gritado baixinho lá, solta Jesus, solta Jesus. Mas o grito, solta Barrabás, era cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E o cara que queria que soltasse Jesus, a voz dele foi ficando baixinha, até que ele se silenciou. Tem um autor, inclusive, que fala isso, é muito interessante para a gente pensar. Ele fala assim, olha, o que incomoda não é o grito dos maus, o que incomoda é o silêncio dos bons. E naquele dia os bons ficaram em silêncio, como temos muito ficado hoje, e predominou solta Barrabás. A última cartada furada de Pilatos, a última tentativa, a última estratégia dele. Tá bom, mas o que eu faço com esse Jesus? Um tanto quanto assustado. O que eu faço com esse Jesus? E agora a multidão? Crucificam, crucificam, crucificam. Era aproximadamente 9 horas da manhã da sexta. E aqui a gente para a nossa aula e voltamos então na semana que vem, tá bom? Na semana que vem, vocês ficaram em silêncio, gente, nem levantaram hoje na hora que eu falei que a aula acabou. Na semana que vem, vocês já sabem qual que é o tema da aula? Já sabem qual que é o tema da aula? Tem dúvida? A paixão de Cristo, tá? Então, tudo que a gente começou a sentir hoje, na semana que vem a gente vai sentir de uma forma muito mais intensa. O que eu estou dizendo para vocês é que a aula que vem é uma aula muito pesada, tá? Pesada mesmo. E como nós estamos numa proposta de apresentar para vocês alguma coisa que seja mais próximo da verdade dos fatos, eu não vou poupar, não, porque eu vou ser fiel aqui, tentar ser fiel ao que aconteceu. Então, se alguém tiver muito problema, muita dificuldade, né, com o que você sabe que vai acontecer, né, venha mais preparado, tá? Ou eventualmente deixe até de vir. Se você acha que você não vai aguentar, não venha, porque vai ser pesado, tá bom? Agora, eu acho que você devia vir. Eu acho que você devia vir. Por pior que seja, e eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. O que a gente vai ver na próxima aula, por pior que seja, e vai ser ruim, nós vamos só ver durante alguns minutos. E Jesus passou por isso. Ele não viu, ele passou. Então, quem estiver preparado, espero vocês na semana que vem, tá bom? Um abraço, até lá.